Olá, meu nome é Elisângela Franco e hoje eu vou falar sobre planejamento de cardápio. Eu separei para vocês 5 dicas que vai te auxiliar na hora da elaboração do cardápio. A dica número 1 é sobre cores. Eu sei que todo mundo já sabe que o cardápio deve ofertar o maior número de cores possível para ficar um prato bonito, atrativo, atraente, então vai atender ao sensorial. Mas existe uma importância por trás das cores, você conhece? Quando a gente oferta alimentos coloridos, a gente está oferecendo vários pigmentos. Esses pigmentos são conhecidos como antioxidantes. E qual é a importância do antioxidantes? Eles têm reconhecimento na prevenção de doenças. Então, quando você elabora um cardápio e oferece alimentos com vários tipos de pigmentos, alimento verde, alimento amarelo, alimento vermelho, você também está ofertando, além de macro e micronutrientes, antioxidantes que vão trazer vários benefícios para a saúde. Dica número 2, grupos alimentares. Você conhece a pirâmide alimentar? Já viu uma pirâmide alimentar? Qual a importância da pirâmide alimentar? Ela vai exatamente orientar como as pessoas devem ter uma dieta saudável. Então, ela divide os alimentos por grupos alimentares. E aí, quais são esses grupos? Cereais, frutas, legumes e hortaliças, carnes e ovos, laticínios, gorduras. Então, é importante, na hora de elaborar o cardápio, pensar nos grupos alimentares. É comum a gente entrar num restaurante, principalmente self-service, e no restaurante tem batata frita, macarrão, farofa. Não há nada de errado em ofertar esses alimentos. A questão é que, se você for ofertar macarrão, batata e farofa, é necessário também ofertar alimentos de outros grupos. Então, quando o estabelecimento é pequeno, o restaurante é pequeno e a oferta de alimentos ela é restrita, então ele tem que pensar nos grupos alimentares. Colocou um macarrão, pensa num legume, numa verdura. Colocou a batata frita, não vai ofertar o macarrão, tá? Então, a dica número 1, cores. Dica número 2, grupos alimentares. Terceira dica, método de cocção. O que é método de cocção? É como o alimento foi preparado, como esse alimento vai ser cozido, né? Existem basicamente 3 métodos de cocção. A cocção a seco, que seria o alimento frito, assado, grelhado. Tem a cocção úmida, que é quando o alimento ele é cozido, imerso na água ou outro líquido, e o cozimento a vapor, por exemplo. E o terceiro método de cocção é a cocção mista, onde inicia-se um cozimento a seco e finaliza adicionando água ou líquido. Então, quando você vai fazer um ensopado, uma carne de panela, então você inicia ali refogando a carne, refogando os temperos, refogando os legumes, e aí à medida que vai cozinhando, você vai adicionando água, caldo ou líquido, então é método de cocção misto. Então, na hora de preparar o cardápio, é importante também você observar quais serão os métodos de cocção. Por quê? Se você já vai ofertar um alimento ensopado, um alimento cozido, pense em um alimento que possa ser assado, para evitar ofertar 2 alimentos assados ou 2 alimentos fritos. Então, se você vai ofertar batata frita e frango frito, vai ficar 2 alimentos fritos, tá? Essa dica é mais para os estabelecimentos pequenos que ofertam cardápios restritos. Claro que quando o restaurante é grande e tem uma oferta muito grande de alimentos, ele vai poder oferecer 2, 3 alimentos fritos sem problema, tá? A questão é quando você tem um prato base, que é o arroz e feijão, salada, vamos pensar em 2 pratos principais e 2 guarnições. Então, para essas ofertas de cardápio restrito, se você colocou um preparo frito, o outro sugere-se que deve ser cozido ou assado, tá? Então, dica número 1, cor. Dica número 2, grupos alimentares. A dica número 3, método de cocção. E a quarta dica, sobre prato principal.
né? Quando a gente pensa em prato principal, a gente pensa nos pratos proteicos e vem à nossa mente carne. Então, eu tenho um cardápio pequeno e o restaurante ele oferta 2 tipos de carne, tá? Então, como que eu vou elaborar o meu cardápio com uma proposta atraente? A sugestão é que uma carne seja branca e a outra carne vermelha. Então, você pode trabalhar com frango e boi, frango e suíno, peixe e boi, peixe e suíno, tá? Qual outra observação aqui na carne? Vamos pensar no método de cocção. Então, se você vai ofertar uma carne frita, a outra sugere-se que seja cozida ou assada, para evitar frito-frito, cozido-cozido. E a quinta dica, guarnição, né, o acompanhamento. Então, qual é a função da guarnição? É complementar o prato principal, é acompanhar o prato principal. Então, na hora de planejar essa guarnição, eu tenho que ter em mente quem é o meu prato principal. É um bife bovino. Bom, então, bife bovino, qual é o método de cocção? O método de cocção seco. Então, que tipo de guarnição eu vou pensar para acompanhar esse bife bovino, tá? Qual que é a importância, então, da guarnição? É eu pensar num método de preparo que vai ter uma harmonia com o prato principal, com o prato proteico. Se o estabelecimento ofertar 2 tipos de guarnição, 2 tipos de guarnições, né, lembrar também dos grupos alimentares. Então, batata frita e o macarrão são 2 guarnições do mesmo grupo. Então, se eu vou colocar uma guarnição de um grupo, pensando aí nos cereais, a outra guarnição eu posso pensar nos vegetais, legumes e hortaliças, tá? Então, a guarnição seria essas 2 dicas, né? A função principal é que ela complemente o prato principal, o prato proteico, então ela tem que ter uma harmonia. Se o prato proteico foi ensopado, eu não vou pensar numa guarnição ensopada, tá? E quando eu for pensar nas 2 guarnições, também lembrar dos grupos alimentares. Uma guarnição é do grupo de cereal, a outra guarnição deve ser do grupo de legumes e verduras, ok? Pessoal, então a dica de hoje é essa. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.